Oi pessoal, turma de comunicação empresarial. Então, como a gente combinou, eu vou fechar com vocês o conceito de meta e micronarrativa, recuperando a análise do Paulo Nassar, do texto do Paulo Nassar que vocês leram, e para depois a gente dar continuidade para o ponto da ementa sobre os públicos, nas organizações. Bom, então hoje a gente vai trabalhar a questão das metas narrativas e micronarrativas, o que afinal de contas elas são. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que esse é um texto do Nassar, que ele está fazendo uma analogia. As metas narrativas é uma discussão forte nas ciências sociais e sobre o mundo contemporâneo e pós-moderno em que os sujeitos então estão inseridos em uma série de conjunturas e narrativas relevantes aqui. O Paulo pega essas duas questões mais amplas das ciências humanas e traz para o contexto da comunicação. As narrativas, para ele, então, são a marca do pensamento contemporâneo, É o que vai diferenciar o mundo moderno do pós-moderno é a prevalência das narrativas. Pensar a comunicação para ele, para o Paulo Nassar, nesse contexto, é você assumir que você está trabalhando com narrativas e assumir que você está gerenciando essas narrativas. E o que seriam essas narrativas? São esses contextos políticos, econômicos, históricos, sociais em que os sujeitos humanos estão inseridos e a qual a gente vai se confrontando o tempo todo no mundo contemporâneo. Então, uma narrativa de educação, uma narrativa, você tem grandes narrativas, Você teria as grandes narrativas na área de economia, na área de política, na história. Então, o comunicador, por Paulo Nassar, ele de certa forma é um gerenciador dessas grandes narrativas que o mundo está experimentando. Para ele, então, pensar a comunicação é muito mais do que pensar práticas de comunicação, Agora falando, pensar práticas de comunicação é muito mais do que a gente ficar pensando no contexto econômico, A empresa tem dinheiro ou não tem dinheiro para fazer o jornalzinho interno. Não é isso que se trata, tomar uma decisão de comunicação para o Nassar. Para ele está muito mais envolvido com um ambiente político, social, cultural, religioso, histórico, filosófico, a qual a organização está inserida. É claro que no final a decisão econômica é importante, mas todas essas narrativas anteriores precisam ser consideradas na hora do processo de comunicação. E qual que é a realidade narrativa da organização, Qual o contexto narrativo que a gente está vivendo? E aí ele usa vários autores para se referenciar, ele está usando Bauman, ele está usando Bachelard, ele está usando Lipovetsky, e ele vai falar muito desse sujeito contemporâneo, esse sujeito pós-moderno, que é um sujeito imerso em uma cultura capitalista altamente agressiva, altamente competitiva, uma cultura também do efêmero, em que as atividades culturais e as atividades contemporâneas estão dentro desse contexto. É também um contexto formado pelas novas narrativas tecnológicas, então a gente não pode esquecer que a gente está inserido num contexto em que a relação de tempo e espaço está completamente alterada,
né? Já diria Bauman, né? Essas percepções de tempo e espaço estão completamente distorcidas e alteradas, o que não o Bauman não está fazendo nenhuma análise negativa para isso, nem dizendo que isso é ruim, nem dizendo que isso é bom. Ele está apenas contextualizando o que a gente está vivenciando. Então, por exemplo, o sujeito pré-moderno, o sujeito da pré-revolução industrial, o sujeito da pré-revolução da internet, ele era um sujeito em que tinha uma relação com tempo e espaço diferente da relação de tempo e espaço que a gente tem. Então, tudo isso gera uma narrativa do efêmero, né, de coisas, são mudanças e rupturas muito rápidas acontecendo, né? As pessoas estão inseridas em contextos que hoje é um e amanhã é outro, né? E, ao mesmo tempo, um contexto em que o sujeito se coloca no centro das relações sociais. Então, o eu está muito mais presente no contexto contemporâneo do que estava há algum tempo atrás. O sujeito que está numa organização, ele quer não apenas construir a organização, não apenas vestir a camisa da organização, mas ele quer principalmente se sentir parte de algo e sentir que o seu eu, que a sua existência está fazendo diferença naquela organização. É um momento bem diferente. É por isso que ele vai trabalhar então com esses dois conceitos que ele chama de metanarrativa e de micronarrativa. A metanarrativa, então, seria a narrativa institucional que busca um relato central, agregador de grande conhecimento, referencial e definitivo. Ou seja, as organizações hoje, elas estão dentro desses contextos de narrativas maiores, de grandes narrativas, de narrativas conflitantes que vivemos na realidade econômica, cultural, social, política, história. As organizações têm buscado construir uma narrativa própria, institucional, em que ela diz para quem ela veio e por que ela veio, né? Então, a organização, o grande valor de uma organização hoje é quanto mais você constrói uma narrativa, uma metanarrativa, centralizadora e organizadora, em que as pessoas rapidamente identificam a sua organização por essa metanarrativa, melhor consolidação de marca você tem. E, por outro lado, você teria aquilo que ele chama de micronarrativas, que seriam, então, formada pelos inúmeros pontos de vista, opinião, experiência de vida individual, criado por todos aqueles que possuem algum tipo de relação e conhecimento sobre a organização. Vejam aqui, pessoal, então, que a micronarrativa, ela meio que se constrói não em oposição, não significa que a micronarrativa vai estar em oposição à metanarrativa. Não é isso, mas ela pode ampliar a percepção da metanarrativa, porque os sujeitos que estão envolvidos na organização podem ter percepções da organização que são diferentes daquela que está escrita na metanarrativa da organização. Organizações mais coerentes, coesas, com uma comunicação menos conflitivas, são aquelas que conseguem conciliar o máximo possível a metanarrativa com as micronarrativas. Ou seja, aquilo que a empresa diz está coerente com aquilo que o seu público diz sobre ela. Tá? As micronarrativas estão num contexto, inclusive, no qual
os sujeitos estão centralizados, os sujeitos estão se tornando comunicadores. Então, eu posso entrar, por exemplo, na minha rede social hoje e falar sobre o café que eu acabei de tomar aqui na minha casa, falar sobre, sei lá, o café Três Corações e fazer dessa minha fala na minha rede social uma micronarrativa sobre a marca Três Corações. A comunicação da Três Corações vai ser mais eficiente se a minha micronarrativa, feita de modo espontâneo, de modo individual, no micro, no meu Facebook, no meu Instagram, ela vai estar mais próxima do sucesso se essa minha micronarrativa individual estiver próxima da metanarrativa da organização. É isso que o Paulo Nassar está defendendo nesse texto, tá? Então, é importante só a gente esclarecer que as micronarrativas não são as pequenas falas da organização, as pequenas falas oficiais das organizações nas suas redes sociais. Tá? Então, as micronarrativas têm muito mais a ver com como o público de uma organização, interno ou externo, está falando dessa organização. Certo, pessoal? Então, a gente, como comunicador, precisa considerar tanto as metas narrativas quanto as micros narrativas no planejamento de comunicação. É disso que a gente vai falar na próxima semana, quando a gente começar a discutir públicos de forma mais consistente, quando a gente começar a trabalhar planejamento de comunicação organizacional, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela audiência hoje. À noite a gente vai estar junto num chat no horário da nossa aula para vocês tirarem dúvidas sobre a ementa que eu publiquei para vocês hoje e também sobre essa aula, tá bom? Então é isso, um abraço, até daqui a pouco.